Céu Orlando apresenta Os Novos Rumos do Cristianismo, uma obra de Adolfo Marques dos Santos. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Capítulo 18. O homem se vincula à sua criação. Pergunta. Em Mateus, capítulo 6, versículo 21, consta: Pois onde estiver o teu tesouro, ali também estará o teu coração. Como interpretar essa passagem bíblica? Resposta. Diante de ensinamentos dessa grandeza, não devemos considerar tal vinculação somente focando os aspectos materiais gerados pela razão, mas também os energéticos produzidos pelo sentimento. Entre tantos ensinamentos que devemos adquirir e colocar na rotina da vida enquanto encarnados, existe o exercício do desapego, que é de suma importância para o espírito. Assim, temos de aproveitar a liberdade, conquistar a independência íntima, considerando que ninguém ascende ao plano da essencialidade divina enquanto apegado a objetos e demais valores sentimentais do plano da existencialidade humana. Salientemos alguns exercícios do natural desapego que, por ser constante e universal, muito nos toca e sensibiliza, pois não depende de nossa vontade objetiva, mas da subjetiva, daquela que é intrínseca à essência espiritual desde que fomos criados. Na condição humana e por impulso natural, o espírito primeiro aprende a se amar para ter condição de amar a outrem. Por meio das sucessivas vidas, ele estará convivendo com outras pessoas, na Terra e em outros mundos, para exercitar a dilatação de sua capacidade de amar novas criaturas e desapegar-se das anteriores, sem deixar de amá-las, até adquirir a capacidade de amar incondicionalmente. O vai-vem dos encarnes e desencarnes, além de outras benesses, tem como aspecto primordial adquirirmos evolução para compreender que a vida é eterna e o espírito é imortal. Com tal estratégia da lei do Criador, qualquer que seja o apego a pessoas, bens materiais, torrão pátrio, objetos, etc., no final de cada existência teremos de abrir mão de nossos teres e dos sentimentos egóicos. Assim, estaremos exercitando o universalismo na condição de espíritos cósmicos, estagiando o desapego na Terra. Durante a fase da evolução sem ascensão espiritual, periodicamente o espírito é transladado para diferentes planetas, sistemas solares, constelatórios, galácticos e etc., para exercitar o desapego e graduar-se ao amor universal na condição de um viajor singrando os espaços siderais. Assim, a passagem evangélica que nos adverte quanto à vinculação energética e emocional a tesouros celestes ou terrestres obedece à ciência cósmica, pois onde estiver o nosso tesouro, ali estará o nosso coração. Pergunta. Há pessoas que, diante das perdas normais da vida, entram em depressão ou até mesmo em pânico. Como podem se curar? Resposta. Desapegar-se é a palavra de ordem para que o indivíduo aprenda a viver e, assim, conviver com as leis naturais da criação, evitando ou minimizando o sofrimento diante das mudanças solicitadas no diminuto percurso de uma existência. E, ao desencarnar, não ficar emocionalmente preso a tesouros materiais de qualquer procedência. Na Terra, de modo quase que geral, o ser humano só começa a se trabalhar internamente a partir de 49 anos, o que significa que ele consome mais de metade da encarnação dedicando-se à aquisição de valores externos, na avassaladora busca do ter em detrimento do ser. Com a sorrateira chegada da decrepitude, se a criatura não tiver estruturado a sua vida com raízes fincadas na solidez da convicção de que a vida é eterna, poderá desarmonizar-se intimamente, advindo a depressão, o pânico e as doenças corpóreas geradas pelo desequilíbrio em seu mundo íntimo.
O encarnado terreno, ao atingir a idade de 7 vezes 7 anos, a qual nem sempre é acompanhada de bens materiais e de realizações eternas, se porventura não estiver dedicado conscientemente ao exercício de sua evangelização, poderá deixar de valorizar o sentido sagrado da vida, porque as suas aspirações não foram realizadas. Observa-se que boa parcela da sociedade não convive bem com o natural envelhecimento, o que é facilmente percebido pelo azedume no falar, a falta de alegria no viver, a ausência do bom humor na convivência social, do terapêutico sorriso, do semblante agradável, etc. E assim vai enrijecendo os músculos da alma e perdendo os salutares movimentos corpóreos. A pessoa, pelo menos a partir dos 49 anos de idade, quando começa a descida rumo à rejeitada velhice, deve trabalhar-se no sentido de não se permitir abraçar a rigidez na condução da vida. E assim, todo o seu organismo funcionará em melhores condições, principalmente o cérebro e o coração. As cordas vocais não perderão com tanta facilidade a elasticidade. A voz terá a entonação de um espírito mais consciente quanto ao sentido sagrado da vida, e não o tom de uma criatura derrotada que perdeu o estímulo para viver, alegando o avanço da idade biológica. Na verdade, ela deve, na condição de um ser imortal, dedicar-se a estudar sobre a vida depois da vida para não desencarnar, ignorando que a vida é eterna. Justifica-se pela lógica o porquê da descompensação psicoemocional do ser humano a partir da idade em que sente os reflexos de que está caminhando a passos largos rumo à velhice. Falta-lhe motivação íntima para manter os chakras do cérebro em velocidade adequada devido à elevada frequência que identifica que naquele corpo biológico tem uma alma cósmica e imortal. Também lhe falta irradiar luminosidade no semblante, por sentir-se um espírito mais novo, embora mais experiente e mais sábio. Para tal, é necessário transformar as novas experiências reencarnatórias em vivência crística, a fim de mantermos a jovialidade em semblante e na voz. É notório que a psicologia do mundo valoriza demasiadamente as aquisições externas. Por isso, os mais conscientes devem investir em novas e eternas elucidações quanto à erraticidade, e assim, quando chegar ao ocaso de cada existência, vislumbrar no horizonte novas e eternas auroras. Com o panorama mental dessa natureza, não haverá depressão, pânico nem outras doenças da alma, tão comuns em nossa sociedade. Pergunta: já que nos vinculamos às nossas criações, o que devemos fazer para nos motivarmos para as conquistas celestes e, de maneira natural, nos desvincularmos das terrestres? Resposta: ainda que sejamos espíritos de pouca evolução, não desprezemos as nossas meritórias aquisições do plano material, produto de esforço, dedicação e sagrado trabalho. A tônica é compreender a transitoriedade das vidas no planeta dos encarnados, a fim de não polarizarmos energias atreladoras a esse plano que é relativo e passageiro. A desvinculação ocorre na mesma proporção de nossa assimilação quanto à vida eterna nas múltiplas dimensões do universo essencial. Portanto, não devemos criar fantasias achando que é tarefa fácil, pois o futuro luminoso que nos aguarda ainda é teórico para a maioria da sociedade terrena. Até aceitamos o que anunciam os espíritos superiores, aqueles que já experienciaram milênios e milênios existenciais na aquisição de novos conhecimentos libertadores e que estão à nossa frente na escala da evolução, mas continuamos atrelados aos bens do plano material. Se alguém substituir valores abruptamente, poderá ficar sem chão para fincar suas raízes na solidez da convicção advinda do conhecimento transcendente. Sabemos que não se deve retirar nada das criaturas caso não se tenha algo superior para colocar no lugar. Evidentemente, é necessário primeiro conscientizar o ser quanto à relatividade do plano material para ele, naturalmente e sem lágrimas nem lamúrias, abrir mão do ter.
Pergunta: vez que o nosso magnetismo nos prende a tudo que amamos, qual a conduta evangélica mais adequada para caminhar no mundo sem que os valores do plano concreto impeçam nossa trajetória ascensional? Resposta: consta na lei do Criador que aquele que tem poderes na terra não os tem nos céus. De onde se deduz que almejar conquistar o céu é abrir clareira em nosso universo íntimo, de forma a não nos prender a tesouros terrestres, os quais, embora importantes como ferramenta de trabalho para a nossa evolução, em muitos casos ofuscam nossa visão interior, não nos permitindo vislumbrar os tesouros celestes. Exercitemos o despertar do nosso Deus interior. Para a glória do Cristo Pai, façamos brilhar a luz que existe em nosso íntimo e, amorosamente, iluminar as consciências que estiverem à nossa volta, carentes da luz do discernimento. Amemos o artífice da vida a Deus para, na mesma proporção, amar a nós mesmos e termos condições de amar nossos semelhantes. Na condições de faróis humanos, representando o farol divino Jesus de Nazaré, coloquemo-nos sobre um monte e sinalizaremos para os que navegam neste oceano sagrado chamado planeta Terra a convicção de que a essência do Evangelho é bússola a orientar a trajetória evolutiva da humanidade, de forma que as forças externas não anulem a força, a energia do espírito imortal e eterno que somos. Todos os exercícios são válidos quando a intenção é nobre, sem oscilar qualquer que seja o grau evolutivo. Coloquemos sacralidades em nossas aspirações e, assim, teremos o universo agindo magnificamente a nosso favor. Os óbices surgirão, pois fazem parte dos desafios da vida, mas o papel deles é tão somente auxiliar-nos no sentido de descobrirmos que somos fagulhas de Deus e portadores de seus divinos atributos. Somos portadores da força superior, a força da alma, a essência de Deus em nós. Por ser da lei do Criador que o homem se vincula inexoravelmente à sua criação, criemos mentalmente paisagens edênicas, panoramas ricos de beleza com paradisíacas cores que expressem a vida harmônica na dimensão dos anjos. Dessa forma, estaremos estimulando o nosso Cristo interno e expandindo os divinos atributos de que somos portadores. Imaginemos o Cristo cósmico na condição de um maestro com uma batuta de cor branca nas mãos, conduzindo uma orquestra formada por bilhões de anjos, arcanjos, querubins e serafins. Ele, o Cristo cósmico, vislumbrando toda a criação no espaço sideral e acompanhando os sons gerados pela orquestra, se propagando pelo infinito em ondas de amor. Os Cristos de todos os corpos celestes da imensidão do universo, sintonizados entre si e ouvindo os sons maviosos procedentes da dimensão do Cristo cósmico. Em meio ao bailado dos bilhões de astros, surge em nossa vida mental a Terra, nosso abençoado habitat. Nela, contemplemos o nosso magnífico anjo planetário, Jesus de Nazaré, sobre o monte Himalaia, na condição angelical de diamantífera antena, sintonizado com o Cristo terráqueo. O Nazareno Mestre, com os braços abertos, conectado ao Cristo Amor, recebendo pelo seu chakra coronário uma cota extra de energia vital para a humanidade. Gaia, Ariel, Poseidon e Apolo recebendo do divino anjo a energia vivificadora para distribuí-la com os elementos da criação terrena, terra, ar, água e fogo. Os espíritos evoluídos e os ascensionados fazendo a conexão entre o Sagrado Coração de Jesus e a humanidade para provê-la com a energia da vida, o amor. Com essa vibração de amor em forma de onda evoluindo em torno da Terra e a humanidade formando uma grande e magnífica corrente protetora, um imenso círculo para, de mãos dadas, em ato de contrição e fé, louvar a vida, agradecendo ao Autor da vida pela oportunidade de mais uma encarnação.
A terra, transformada em um bólito de luz, com as 7 cores da criação, singrando os espaços siderais sob a batuta do amado Mestre Jesus, a luz do mundo. Aquele que também é caminho, também é verdade e também é vida. Nossa alma, embebida nesse policrômico panorama, naturalmente estará vinculada à vida planetária, o Cristo Criador da Terra, pois nos vinculamos às nossas criações. Adventos crísticos. Suavemente, a proposta do Cristo, de maneira racional e lógica, pois é baseada nas leis da evolução, está nos conduzindo à reflexão quanto ao sentido sagrado das sucessivas reencarnações. Os itens em pauta envolvem assuntos divulgados em todas as épocas de nossas vidas, mas que bom percentual da humanidade ainda não compreendeu nem assimilou a ponto de inseri-los na vivência. O cristianismo renovado, por ter significado universalista, abrange os 4 pilares da sociedade sem distinção de qualquer natureza, considerando que Jesus pregou a sua angelical mensagem de maneira globalizadora, pois sabia ele que, embora a capacidade de assimilação seja pessoal, já que depende do grau evolutivo de cada indivíduo, todos são portadores dos atributos de Deus. A assimilação dos ensinamentos que transcendem a vida física depende do somatório das experiências vividas nos campos científico, social, artístico, filosófico, etc., mas também da evolução biológica, considerando que a ancestralidade animal dificulta em muito a intuição. Quando, devido ao grau evolutivo, predomina na criatura a razão, mesmo esta sendo magnificamente útil para as descobertas e conquistas externas, por pertencer ao plano completo, não atinge integralmente as aspirações do espírito eterno. Daí a necessidade de a pessoa esmerar-se para graduar-se ao patamar da fé, no sentido abrangente de fidelidade às leis do Criador. Essa assimilação também pode ser avaliada pela capacidade de amar de cada indivíduo, uma vez que amar é a mais expressiva forma de se demonstrar o grau de compreensão que se tem das leis de Deus. É a mais divina força energia a impulsionar a criatura ao religarem, de onde se conclui que a fé é a alma da religião, segundo Joana de Ângeles. Como nos vinculamos às nossas criações, continuemos desenvolvendo nossas aptidões crísticas para, na condição de Cristos criaturas, vincularmos-nos ao Cristo Criador. Para tal, entremos no exercício da abstração para senti-lo pelas vias internas do coração, através de cada ato de amor sutil e silencioso. Não esqueça de dar o seu like, se inscrever no canal e compartilhar o vídeo. Estes registros são importantes para a divulgação da mensagem e o crescimento do canal. Agradecemos a colaboração. Fim do capítulo 18.